Vamos dar sequência aos nossos pensamentos. Vamos voltar para Atos, capítulo 8. Vamos fazer a leitura de Atos, capítulo 8. Vamos ler o tema da nossa mensagem. Vamos ler a partir do verso 29. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? E ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Vamos orar mais uma vez. Pai eterno, obrigado por esses momentos que temos passado diante da tua presença, meditando neste tema tão importante para os nossos dias. Dê-nos a compreensão do teu Espírito, que o Senhor fale aos nossos corações. É isso que desejamos, orando ao nome do teu Filho Jesus. Amém. Muito bem, nós temos aprendido bastante coisas nesses dias, bastante lições, e eu tenho certeza que se você é de fato um cristão, você sentiu alguma coisa e o Senhor tem falado ao seu coração. Eu tenho certeza disso, porque a palavra foi anunciada hoje. Nós temos aprendido grandes coisas do Senhor nestes dias. Durante os intervalos a gente tem conversado com um, conversado com o outro. Eu tenho certeza que tem acontecido com Alexandre também, vendo como Deus vai trabalhando nos nossos corações, todos nós juntos. E o que deve resultar, ou o resultado de tudo isso, vai aparecer a partir de segunda-feira em diante, na sua vida, no seu dia a dia, em como você vai lidar com todo esse aprendizado que você teve aqui esses dias. Porque se você está aqui simplesmente para passar o tempo, se você veio aqui porque não tinha mais nada para fazer, melhor você se levantar e ir embora. Mas eu tenho certeza que se você ainda está aqui, é porque você tem um interesse em aprender do Senhor. Se você está aqui, é porque o Espírito do Senhor tem algo para falar ao seu coração. E se você está aqui, é porque Deus tem algo para fazer na sua vida. E isto é o ponto mais importante. Estamos nesse momento com um grupo de pessoas sentadas por todo esse tempo ouvindo da palavra do Senhor. Isso mostra que você está interessado. Você aprendeu com o nosso irmão sobre como Deus transforma as nossas vidas, como é gratificante nós sermos do Senhor, o privilégio que nós temos em ter recebido a salvação. E você aprendeu também que nós temos o poder do Espírito Santo agindo nas nossas vidas, e que este poder está disponível para você. Se você olha para o passado, para os irmãos do passado, para os irmãos que estão no campo, e vê os milagres, vê a operação do Senhor nas suas vidas, eu quero que você saiba, eu vou frisar isso mais uma vez: pode acontecer o mesmo com você. Você também pode ter as mesmas experiências, porque o Espírito é o mesmo. Você só precisa buscar na fonte. Nós temos usado como tema aqui Filipe e o eunuco. E tem um detalhe interessante aqui, só para nós começarmos, uma informação, talvez até uma curiosidade, sobre esse Filipe. Nós temos dois Filipes no Novo Testamento. Dois Filipes. Temos o Filipe apóstolo e temos o Filipe evangelista. Filipe apóstolo
ele aparece em Mateus capítulo 10, do 2 a 4, Marcos 3, 16, também Lucas 6, 14 e também Atos 1 e 13. Está se falando do Filipe, apóstolo de Jesus. Mas também temos o Filipe, que é aquele um dos 7, lá em Atos 6, lembra que nós já falamos? Que ele era cheio, esses homens eram cheios do Espírito Santo, foram escolhidos para servir as mesas. Filipe era um desses. Alinharam 6, de 1 a 6, você pode conferir este Filipe também. E aí nós temos nessa história de Filipe e o eunuco, só uma curiosidade, tá? Ele é o Filipe apóstolo ou é o Filipe um dos 7? E aí, o que você acha? Bom, eu creio, diante de algumas evidências, que esse Filipe que temos aqui nessa passagem seja o Filipe um dos 7. Por quê? Bom, em Atos capítulo 8, verso 1, diz que depois da morte de Estevão se levantou uma perseguição contra a igreja, e diz ali que todos os cristãos saíram de Jerusalém, fugiram daquela perseguição, exceto os apóstolos, certo? Esse Filipe que nós estamos vendo aqui, ele está onde? Ele está em Samaria, certo? Portanto, os apóstolos estão em Jerusalém. Os apóstolos ficaram em Jerusalém. Essa é a primeira evidência que não pode ser o Filipe apóstolo, esse que trabalhou com o eunuco, porque os apóstolos ficaram em Jerusalém, e este Filipe, ele está na Samaria. E depois também Paulo, em Atos 21 e 8, ele vai identificar esse Filipe como sendo um dos 7, ou seja, como um dos 7 sendo aquele, o evangelista. Atos 21, 8, no dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Só uma curiosidade aqui, eu creio que esse Filipe do eunuco, com o eunuco, seja o Filipe evangelista, esse que Paulo identifica aqui em Atos capítulo 21 e o verso 8, tá? É uma curiosidade, porque quem pregou para o eunuco não é tão importante, se é o apóstolo ou se é o Filipe evangelista, porque o importante é que a mensagem foi pregada. Tá? Eu só quis trazer isso aqui para você porque eu achei que é interessante, e talvez você fique se perguntando, que Filipe é esse? Bom, eu creio que seja o Filipe evangelista. Você pode crer se é o apóstolo, mas nós temos que ter evidências bíblicas, tá? Bom, enfim, vamos para verso 30, porque eu quero tirar algumas lições aqui para nós, ainda desta passagem tão preciosa. Temos tanta coisa para aprendermos nessa passagem, mas nós vamos pensar um pouquinho aqui ainda dentro desse texto, especificamente aí a partir do verso 30. Mas de uma forma geral, contextualizando aqui a história, talvez você não tenha lido a passagem inteira ainda. Filipe, ele está pregando para um homem eunuco que era da Etiópia, e o Espírito do Senhor é que envia Filipe para aquele lugar. Mas tem algo interessante, porque Filipe, ele está na Samaria, ele está em Samaria. Se você olhar os versos anteriores, você vai ver que o que estava acontecendo em Samaria era algo muito grande, era algo muito precioso. Pessoas estavam aceitando o evangelho aos montes. O ministério de Filipe em Samaria estava sendo grandioso, a ponto o sucesso, podemos dizer assim, foi tão grande que os apóstolos, Pedro, eles foram lá em Samaria para ver o que estava acontecendo. Tamanho estava sendo o resultado que Filipe estava tendo em Samaria. Mas no meio de todo esse resultado tão expressivo, tão significativo, que é o desejo de todo cristão, de todo pregador, imagina o nosso irmão Rodrigo, se ele chegasse e pregasse lá para os Simbas e visse a aldeia toda crendo em Cristo, e a outra, e aquele restante das tribos que você falou que ainda faltam para crer, ele pregasse e visse uma após outra entregando a vida a Cristo.
Que maravilha, não seria, irmão? Que coisa preciosa. Mas agora imagine o seguinte, eu vou dar o exemplo do irmão ali, porque, né, é interessante, se encaixa dentro desse contexto aqui. Agora imagina se o irmão está lá, e o Simba se convertendo, e ele vendo tudo aquilo, e o Espírito fala para ele assim: muito bem, meu irmão, meu servo Rodrigo, agora você vá lá para uma estrada que tem no sítio lá de Maturéia, no sertão paraibano, mas lá está deserto, não tem ninguém lá. Lá está deserto. Foi isso que aconteceu com Filipe. Parece que não faz muito sentido, não é? Parece algo totalmente fora do lugar. Filipe poderia ter dito: mas Senhor, não tira eu daqui a que hora não. É agora que eu estou vendo o resultado, eu estou vendo as pessoas entregarem a vida ao Senhor. Olha quantas pessoas estão crendo. Por que agora eu tenho que ir para um lugar e o Senhor está dizendo ainda que a estrada se encontra deserta? É um lugar onde não tem as pessoas, e aqui tem tanta gente, e todos eles estão crendo. Por quê? E às vezes, meu querido, e agora falando de uma forma específica para nós que estamos no campo missionário, quantas vezes o Senhor fala algo no nosso ouvido, na nossa mente, no nosso coração, que parece sem sentido, não é? Talvez, não sei se você já teve essa experiência, pelo menos eu já tive. Fala algo e move o nosso coração, e você não entende, você fala: mas Senhor, como assim? Porque parece até meio que contraditório, o oposto. É o que estava acontecendo aqui. Filipe estava tendo um resultado expressivo, e nós temos uma lição aqui, que eu quero que você guarde no seu coração. E o Senhor fala para ele: Filipe, vai lá para a estrada que desce de Gaza. Ela se encontra deserta. E o que diz o texto? Filipe ficou: Senhor, não vou não, está tão bom aqui, está dando tanto resultado. Foi isso? Não, diz o texto que ele foi, né? Ele foi. O que a gente aprende, ou o que eu aprendi com isso, grava aí, se você tiver uma caneta, escreva. Querido, os planos de Deus sempre darão mais resultados do que os seus. Os planos de Deus sempre darão mais resultados do que os seus. Um caminho deserto, tirando um servo, tirando um pregador de um lugar que estava dando tanto resultado, e leva ele para um lugar, e ainda diz para ele: o caminho está deserto. Mas aí a gente pensa: por quê? Então, ele encontra um homem naquele caminho, que estava em uma carruagem, e é aquele homem que o Senhor quer salvar naquele momento. E aí você pensa: puxa, mas qual foi o resultado? Eu ainda acho que Samaria estava melhor, porque matematicamente 10, 20, 30 é mais do que 1. Então, só que os planos de Deus sempre darão mais resultados do que os nossos. Sabe por quê? Aquele etíope, aquele eunuco que estava voltando para sua terra, podemos até dizer que ele foi o primeiro missionário a levar a mensagem de Cristo para uma terra onde ainda nenhum discípulo de Cristo tinha ido. A mensagem de Jesus chegou na Etiópia e nenhum discípulo de Jesus ainda havia ido para lá. Aquele eunuco, ele poderia agora chegar na sua terra, mostrar aquele pergaminho, ler Isaías 53, e ele agora poderia falar para aquelas pessoas da sua terra e explicar o que Filipe explicou para ele.
Agora ele podia chegar lá e falar: olha, aqui em Isaías 53, o profeta está falando de um homem chamado Jesus. Eu aprendi sobre isso num caminho deserto, quando eu descia de Gaza. Deus enviou um servo dele e me explicou. Nós não temos um registro aqui na Bíblia sobre os resultados desse eunuco lá na Etiópia, mas eu tenho certeza que houve grandes resultados. Sabe por quê? Porque foi plano de Deus. Deus mandou Filipe lá. O Espírito Santo guiou Filipe para aquele lugar. Por isso, os planos de Deus sempre darão mais resultados do que os seus ou do que os meus. A distância de Jerusalém para a terra do eunuco, segundo alguns documentos, era mais ou menos 2.600 quilômetros. Levaria aí mais ou menos 3 meses de viagem. Não tinha avião, não tinha carro, carroça, cavalo. E aquele homem voltou por todo esse tempo crente no Senhor Jesus. Diz o texto que ele voltou para casa alegre, seguindo o seu caminho. Deus tinha um plano para salvar o eunuco. Usou Filipe. E eu queria dizer para você, meu querido, Deus também pode usar você para encontrar alguns eunucos, alguns etíopes pelo trajeto da sua vida. Você só precisa se colocar nas mãos de Deus para ser também um Filipe. Você está se colocando nas mãos de Deus para ser também um Filipe? Porque é disso que se trata na obra de Deus. Sermos colocados nas mãos dele como instrumentos, para sermos guiados pelo seu Espírito, onde ele quer que a gente vá. Talvez o Senhor esteja falando com alguém aqui hoje que está preso em um lugar, e o Senhor falando com ele, e o Senhor trabalhando, mas aqui está dando tanto resultado, a obra de Deus está tão maravilhosa aqui, e o Senhor já até mostrou para onde deve ir, já está indicando o caminho, e, meu querido, grave isso, os planos de Deus sempre dão mais resultados do que os seus, e a nossa missão é sempre seguir os planos dele, porque nós somos servos dele, nós não temos direito de ficar mudando os planos, porque quando alteramos os planos, nós fazemos as coisas do nosso jeito e vão dar errado. Muito bem, quando vamos para o verso 30, nós temos aqui que, correndo Filipe ouviu o profeta ler o profeta Isaías. Então ele perguntou: você compreende o que você vem lendo? Você compreende? Você está entendendo o que você está lendo? Filipe está aproveitando uma oportunidade, mas ele está aproveitando uma oportunidade com sabedoria. E querido, nós precisamos urgentemente de desenvolver métodos evangelísticos, mas que sejam com sabedoria. Eu gosto de ver a forma como Filipe ele aborda aquele eunuco, como ele inicia a conversa. Ele está vendo o homem lendo o profeta Isaías. Como é que ele poderia chegar? Como é que você chegaria para aquele eunuco? Qual seria a sua estratégia? Filipe foi muito sábio. Ele não chegou já de cara, né? Isso daí está falando de Jesus, você já creu em Jesus? Como nosso irmão estava falando, às vezes somos muito ofensivos. Tem hora que a gente tem que atacar, mas a pregação do Evangelho, eu achei interessante que nosso irmão Jairo a gente estava conversando na mesa, né? Acho que foi hoje de manhã, sobre a abordagem nas tribos indígenas, que é através de um relacionamento inicial. Você primeiro ganha a confiança das pessoas, para que depois você possa pregar o Evangelho. Tem sido assim também lá no sertão, em Maturéia. Nós não chegamos atacando.
as coisas vão simplesmente acontecendo no nosso convívio com as pessoas, e elas vão se aproximando, elas vêm e começam a querer saber mais, porque confiam em você. Filipe não chegou: ei, eu tenho uma coisa para falar para você, você precisa crer em Jesus Cristo. Ele falou isso, mas ele falou com sabedoria, ele teve uma estratégia. Ele chegou: ei, você está entendendo isso aí que você está lendo? Talvez você não tenha parado para pensar, mas quando Filipe pergunta para aquele eunuco: você está entendendo isso aí que você está lendo? O eunuco, a princípio, entende que Filipe estava apenas curioso, e que talvez Filipe estivesse com a mesma dúvida que ele. Já parou para pensar nisso? Que naquele momento, com esta sabedoria de Filipe, ele gerou empatia. Sabe o que é empatia? Diferente de antipatia, né? O que é uma pessoa antipática? Aquela pessoa que... A empatia é quando você gera um sentimento de igualdade, você faz com que a pessoa, ela se sinta bem com você, ela se sinta igual a você. Porque quando ele falou: você está entendendo isso daí? Ele nem disse que sabia responder, mas também não disse que não sabia. Mas a princípio, o eunuco pode ter entendido. Parece que ele também não entende, né? Porque ele está perguntando: você está entendendo o que você está lendo? Uma pergunta não ofensiva. Sabedoria, irmãos. Como você está lidando com as oportunidades que aparecem para você? Às vezes a gente afugenta as pessoas no primeiro contato. Por isso nós precisamos da sabedoria que vem do Senhor e da ação do Espírito Santo na nossa vida, para agirmos com sabedoria. E quando Filipe pergunta, né, você está entendendo o que está lendo? O que o eunuco diz? Bom, eu não estou entendendo. Como é que eu vou entender se alguém não me explica isso aqui? E aí sim, Filipe aproveita e diz o que aquilo significava. Mas o que eu acho interessante é que aquele homem chama Filipe para sentar com ele, porque gerou essa empatia. O próprio eunuco está dando oportunidade para Filipe explicar o evangelho para ele. E quando Filipe começa a explicar, aquele homem entende, porque aquela passagem que ele estava lendo falava exatamente de Cristo. E Filipe, começando por esta parte das Escrituras, anunciou-lhe o evangelho. E é isso que nós temos que fazer, irmãos. É exatamente isso. Nós precisamos aproveitar as oportunidades para falarmos do Senhor com sabedoria. Porém, tem um detalhe aqui muito importante, e eu já frisei bastante isso: você só pode ensinar aquilo que você sabe. Filipe sabia. Filipe conhecia profundamente que Jesus Cristo cumpria as profecias do Velho Testamento. Filipe era um conhecedor dos ensinamentos de Jesus, das profecias do Velho Testamento, do Evangelho que Cristo veio anunciar. Ele era um grande conhecedor, e diz que ele era cheio do Espírito Santo. Ele era um dos 7 cheios do Espírito Santo. Ele tinha em si o poder do Espírito fluindo na sua vida. Por isso ele conseguiu explicar para aquele eunuco o que ele estava sem entender. Estava conversando já várias vezes, converso com alguns irmãos, sobre o grande problema que nós estamos vivendo hoje, de até mesmo jovens cristãos abandonando a fé, entrando para o ateísmo. Por quê? Porque nós não estamos tendo instrutores, professores
capacitados o suficiente dentro do grupo evangélico para responder, para explicar os grandes desafios da atualidade. Isto é um grande problema. Às vezes a gente pensa apenas na questão missionária, de evangelizar, mas nós estamos perdendo pessoas dentro do nosso próprio meio, para o meio acadêmico, porque as respostas que o meio acadêmico está dando são mais realistas e mais racionais do que os argumentos que nós cristãos estamos apresentando, e muitas vezes estamos com deficiência para poder responder e tirar as dúvidas dos nossos jovens. E o professor da faculdade apresenta argumentos muito mais interessantes e racionais. Nós que somos pregadores precisamos urgentemente saber explicar as Escrituras. Nós precisamos nos prepararmos urgentemente para atender a demanda dessa nova realidade que vivemos. Não cabe mais, no momento atual, respostas prontas. Não dá mais para você ficar simplesmente falando para um jovem que ouve tudo, coisas realmente pesadas contra as Escrituras, contra Cristo. Ele ouve isso dos seus professores nas universidades, e quando ele chega para alguém da igreja, para o líder da igreja, para um pregador, e olha, o professor perguntou sobre isso, que resposta eu dou? E a gente vai simplesmente dizer: não, você não precisa dar ouvido para essas pessoas, porque elas são das trevas. Isso não funciona mais. Sabe por quê? Porque todo mundo hoje tem acesso à informação. Hoje você não pode mais achar que aquilo que você fala aqui acabou, pronto, está certo, todo mundo entendeu. Hoje a pessoa pega um celular, um jovem, por exemplo, você está pregando, ele está aqui com o celular, na hora que você fala, ele pode verificar se o que você está falando faz sentido ou não. Ele encontra aqui 10 ou 15, 20 opiniões diferentes daquela que você está apresentando. E se você não tem uma bagagem suficiente para explicar racionalmente e com argumentos convincentes, pode ter certeza que os jovens hoje vão para aqueles que estão apresentando argumentos mais convincentes. É um desafio, eu sei, não dá para nós desenvolvermos esse tema aqui, nesse momento, mas é muito importante. Eu quis abrir esse parênteses aqui dentro dessa questão de explicar a fé, porque ela abrange isso também, às vezes a gente esquece disso, mas eu quis nesse momento trazer esse alerta para vocês, porque, irmãos, vocês que estão na liderança, vocês que pregam, precisam sair da caixinha e achar que você consegue segurar os jovens na igreja simplesmente dando respostinhas prontas, como se existisse uma cartilha, que o jovem faz uma pergunta, você vai lá, essa pergunta, deixa eu ver aqui, é a número 2, a resposta é a seguinte. Não funciona mais. Por isso nós estamos perdendo a nossa juventude para o meio acadêmico. E sabe o que é pior? Nós não estamos tendo acadêmicos no meio universitário. Está ficando complicado a coisa. Só para vocês pensarem, tá? Então, voltando aqui na questão do evangelismo, das missões, nós estamos vendo um evangelho que vem sendo ensinado com muitas alterações, porque a maioria das vezes quem está ensinando não sabe o que está ensinando, e isso está produzindo igrejas mortas, pessoas indo para a condenação, ouvindo de Jesus. Isso é triste. E eu vou contar para vocês aqui uma historinha que eu li, que pode ser que faça sentido, dentro desse contexto de como é perigoso uma mensagem transmitida de forma equivocada. Como é perigoso um evangelho ser apresentado de uma forma alterada. Porque quando se constrói uma crença, quando alguém aprende de um jeito, é muito difícil você desfazer tudo aquilo que ele aprendeu e reconstruir. Dá muito trabalho. Você sabe que derrubar uma casa
e começar ela do zero é mais fácil do que você querer aproveitar partes que já estão construídas. Dá muito mais trabalho. É mais fácil derrubar tudo e começar de novo. E quando uma pessoa aprende o Evangelho com alterações, com doutrinas erradas, com heresias no meio, é dificílimo você desfazer todas essas crenças e colocar na mente dessa pessoa aquilo que é correto. Por isso, nós precisamos inicialmente já começar a evangelizar da forma certa. Eu estava lendo sobre um pregador chamado Ok-So Park, não sei se é assim que pronuncia, ele é sul-coreano, e ele contou uma história bem interessante. Ele disse que ali na Coreia, na província de Gangwon, não sei se é assim também que pronuncia, né? Não sei falar sul-coreano, e naquele lugar, no meio das montanhas, havia uma vila bem isolada, onde todos os seus moradores não tinham acesso à educação, não sabiam ler, não sabiam escrever, e naquela aldeia passava sempre um vendedor de sal. Vendedor de sal, vendia sal, né? E ele passava por ali constantemente. E um dia os moradores daquela vila se reuniram e pensaram: puxa, nós poderíamos procurar alguém para ensinar nossas crianças a ler e escrever. E eles pensaram: quem nós podemos procurar para, sei lá, sugerir um professor? Então tiveram uma ideia: olha, aquele homem que passa aqui vendendo sal, ele viaja por muitos lugares, ele deve conhecer muita gente. Vamos perguntar para ele se ele não conhece alguém que pode se interessar em ser professor para nos ensinar aqui, a ensinar nossas crianças a ler e escrever. Vamos perguntar para ele. Foram e perguntaram para o vendedor de sal se ele não podia encontrar alguém para vir ser professor das crianças. E aquele vendedor de sal, muito esperto, era analfabeto, mas ele viu uma oportunidade. E ele logo disse o seguinte: ora, eu sou o professor. Ele logo viu uma oportunidade de tirar proveito da situação. Para que vocês vão procurar outro? Eu sou o professor. Mas ele era analfabeto. E então naquele momento toda a aldeia ficou feliz. E olha, agora nós temos um professor. Construíram uma escola, construíram uma casinha lá para o professor morar do lado e estipularam um salário para o vendedor de sal. E ele ficou todo contente, porque olha, que coisa, está dando certo. E ele começou a dar aula. As crianças vieram e ele começou lá a ensinar as crianças a ler. Casa, né? Casa. Aí ele C-A-J-A. Casa, mas escrevia C-A-J-A. Caja, né? Ninguém sabia nada, ele era o professor, e assim vai. Vamos lá. Classe, C-A-C-L-A-C-I. Classe, né? Ótimo. E os alunos todos empolgados, aprendendo. Porta, P-O-L-T-A. Beleza, tá ótimo. E as crianças empolgadas. Martelo, M-A-R-T-E-L-U. Maçã, M-A-Z-A-N. Mazã. Tranquilo. E a coisa estava ficando grande. Ele começou a ensinar o que tinha na cabeça dele. Mas as crianças começaram a ficar empolgadas. Os pais começaram a ficar empolgados. E começaram a se interessar também em aprender a ler e escrever. E começou a virar uma alegria só na aldeia, porque agora as nossas crianças estão aprendendo a ler e escrever. Então aquele vendedor de sal, que já estava ganhando ali seu dinheirinho, seu saláriozinho, ele começou a ficar preocupado, porque ele pensou: logo vão descobrir que eu não sei ensinar. Então ele fez uma estratégia. À noite, ele disse para os alunos: olha, amanhã não vai ter aula porque eu não estou me sentindo muito bem, eu vou ficar em casa. Ele aproveitou, juntou suas coisas, pegou o dinheiro que ele tinha ganhado e foi embora. No outro dia,
Tinham passado, as crianças foram até o professor. Cadê o professor? Cadê o professor? Esperaram nada do professor aparecer. O professor tinha ido embora. Passou mais alguns dias, nada do professor aparecer. E a aldeia ficou triste, porque eles estavam aprendendo, eles estavam felizes, estavam aprendendo a ler e escrever. E então, naqueles momentos, mandaram para a cidade mais próxima. Agora eles queriam aprender, começaram a ter gosto pela escrita, e eles não conseguiam mais ficar sem um professor. Então mandaram duas pessoas da aldeia até uma cidade, procuraram um professor, encontraram mais um professor, e agora vem o professor. Agora é um professor de verdade, agora sim, é um professor. Imagina a Romelita, a Edna, né, que são professores de letra. Agora vamos ensinar essas crianças aí a ler e escrever. Agora vai dar certo. E o professor chegou ali, já tinha uma escola formada, já tinha a turma, os alunos empolgados. Agora nós vamos aprender. E o professor começou, né? Foi lá na lousa. Bom, vamos aprender hoje a palavra escola. E-S-C-L-O. E aí os alunos: professor, não é assim. Não é assim. Escola se escreve I-S-C-O-U-L-A. O professor pensou: como assim? O nosso outro professor nos ensinou assim. E aí eles foram recitando as palavras, e o professor foi coçando a cabeça e pensando: como assim? E ele foi percebendo que as palavras estavam todas erradas. Por fim, aquele professor, ele chegou à conclusão que era impossível mudar a cabeça daquelas crianças, porque elas tinham aprendido errado. Elas tinham aprendido a gramática completamente errada. E o pregador, ele diz, parece que isso aqui é até um fato real, ele diz que lá no meio da aldeia, por causa do novo professor, não se sabe mais o que é certo, se escola se escreve E-S-C-O-L-A ou se escreve I-S-C-O-U-L-A, porque agora eles tinham duas realidades apresentadas. Sabe o que essa historinha ensina? Exatamente o que tem acontecido com o Evangelho nos dias atuais. Quando alguém ensina o Evangelho de uma forma equivocada, é muito difícil essa pessoa entender o correto, e ela vai sempre ficar com uma dúvida: é assim ou é assim? Por isso, irmãos, nós que pregamos, nós que ensinamos, é urgente nos prepararmos, é urgente conhecermos as Escrituras, é necessário mergulharmos nas Escrituras para transmitirmos o Evangelho de forma correta, porque só podemos ensinar aquilo que aprendemos, aquilo que sabemos. Como explicar se ninguém, como entender se alguém não me explicar? Você pode explicar o Evangelho para alguém que tem dúvidas? Você está preparado dentro do seu campo de trabalho para responder todos os questionamentos daqueles que chegam até você? Filipe sabia, Filipe tinha capacidade para responder, Filipe sabia o que ele ia ensinar, por isso que o eunuco entendeu. E a nossa missão é conhecer, não para agradar as pessoas, mas para falar aquilo que elas realmente precisam conhecer. E eu quero dizer o seguinte aqui agora, só para nós encerrarmos. Talvez você aqui, alguém aqui hoje, esteja sendo um eunuco, esteja no lugar desse homem, está ouvindo o Evangelho há muito tempo, está ouvindo a palavra do Senhor há muito tempo, mas ainda não tomou uma decisão de seguir a Cristo. Você ainda não foi regenerado, como nosso irmão Alexandre tem apresentado. Você ainda não entregou sua vida a Cristo, você ainda não sentiu o poder do Espírito Santo na sua vida. E eu quero dizer para você que nós estamos hoje aqui como um Filipe, para poder falar para você
que Jesus Cristo é a solução. Jesus Cristo produz salvação. Jesus Cristo é a saída. Aquele homem começou o seu caminho voltando para sua casa, lendo o profeta Isaías. Você já deve ter lido a palavra do Senhor muitas vezes, você já ouviu muitas vezes, mas ainda não tomou sua decisão. Por quê? O que está impedindo você de entregar sua vida a Cristo? O que está impedindo você de decidir ser um discípulo de Cristo? Você que está aqui hoje, você que está assistindo pela internet, o que está impedindo você de tomar uma decisão de seguir a Cristo? Nós estamos hoje aqui para ser um Filipe na sua vida. A hora que terminar aqui, eu estarei sentado aqui, o Alexandre também. E se você hoje quer entregar sua vida a Cristo, venha falar com a gente, nós estaremos aqui. E você pode falar: eu não estou entendendo, nós vamos te explicar. Nós ficaremos aqui com você até amanhã se precisar. Mas nós queremos que você saia daqui crente no Senhor Jesus Cristo. Queremos que você hoje tome a sua decisão de entregar sua vida a Cristo. Porque eu disse no primeiro dia que eu gostei muito desse desenho aqui, porque ele é muito significativo. Não sei se todos vocês repararam, mas olha, o eunuco está ali lendo o profeta Isaías. Filipe chega e se aproxima, e ele explica para o eunuco a passagem, e o eunuco entende. Mas tem um detalhe aqui, um detalhe que no nosso irmão que desenhou foi muito feliz em colocar aqui. Talvez você não tenha percebido, mas Deus trabalhou no coração do irmão que desenhou isso daqui. Sabe por quê? São 3 quadros onde Filipe está explicando para o eunuco, e o eunuco aqui nesses 3 quadros, ele ainda é uma pessoa sem conhecimento da verdade, está em cinza, mas ali está colorido. Sabe o que isso representa? Transformação da vida do eunuco. O eunuco foi transformado pelo poder do Evangelho, e a sua vida ganhou outras características. Não diz o texto que ele voltou para casa com alegria? Olha lá, a companhia de Filipe. Ali Filipe está abraçando o eunuco. Lembra que eu falei ontem, aliás hoje de manhã, para você dedicar sua vida para ganhar uma alma para Cristo? É isso que acontece. Quando você ganha uma alma para Cristo, você abraça essa pessoa. E quando você, que ainda não creu em Cristo, recebe Cristo, sua vida ganha outras características. Sua vida fica colorida, ali ó, e você consegue ver aquilo que você não estava vendo. O que está impedindo você de também seguir a Cristo? Tem alguma coisa. Tem alguma coisa impedindo, e eu sei o que é. Chama-se diabo, Satanás, o pai da mentira. Ele está no seu coração nesse momento, falando para você: deixa para depois, não é agora não, você não precisa disso, isso é coisa de igreja. Não estou chamando você aqui para a igreja, meu querido. Tira essas mentiras que Satanás está colocando na sua cabeça, esqueça isso, porque ele já está condenado e ele quer levar você junto com ele. Jesus Cristo veio para te dar vida. Romanos capítulo 10 e verso 9 diz que se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Ouça essa palavra, e você vai sair daqui hoje, daquele jeito ali, feliz, alegre, por ter entregado a vida a Cristo. Não dê ouvidos ao inimigo. Ouça a voz do Espírito Santo, que também está falando no seu coração, convidando você para entregar sua vida a Cristo. Não resista ao poder do Espírito. Deixe que o Espírito transforme a sua vida hoje para a honra e glória do Senhor. Será maravilhoso
maravilhoso para você ter a sua vida transformada. Venha falar com a gente. Eu não quero que você faça nenhuma manifestação agora. Venha depois, você sozinho, conversar com a gente. Pode ser comigo, pode ser com o Alexandre, pode ser com algum irmão que você tenha confiança, mas confesse a Cristo como seu Senhor e Salvador hoje, assim como o eunuco reconheceu. Assim como o eunuco voltou para casa transformado, seguiu alegre o seu caminho, você vai sair daqui e ir para a sua casa, seguindo o seu caminho, também alegre, sabendo que a mensagem que você ouviu, a semente que caiu no seu coração, produziu fruto e produz fruto de vida eterna. Você não terá mais que temer a condenação, porque Romanos capítulo 8:1 nos diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há. Você não será mais condenado, porque Cristo já pagou o preço do nosso pecado. Cristo já levou sobre si a condenação que cairia sobre mim e sobre você. Cristo é a solução. Entregue-se a Cristo, não resista a Cristo. Jesus veio para nos dar salvação. Entregue-se a Ele hoje. Nós estaremos aqui para orar com você. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, e que nós, irmãos pregadores, preguemos a palavra da forma como deve ser pregada, para que todos aprendam da forma como deve ser aprendido, que Jesus Cristo morreu por causa dos nossos pecados, e que é Ele que produz salvação. Amém.